Olá, Black Bloc, manifestante popular e terrorista. Como separar esses três agentes no nosso cenário social? Nós vamos conversar sobre esse assunto com o líder do governo aqui no Senado Federal, o senador Eduardo Braga, no momento em que o Senado discute a lei sobre terrorismo. E a grande preocupação é separar joio do trigo, né, senador? Exatamente. Agora, é simples se nós olharmos do aspecto legal. Manifestação no Brasil é absolutamente legal e constitucional. A nossa Constituição garante manifestações. O que nós não podemos confundir é manifestação com vandalismo, com depredação de patrimônio público e privado, e agora com agressões levando, inclusive, pessoas à morte. Isto não é terrorismo. Isto é outro tipo de crime previsto e tipificado no nosso sistema legal brasileiro. Agora, o que nós temos efetivamente uma lacuna na nossa legislação, que não é o caso das manifestações, é a questão do terrorismo. Veja, nós vimos nas Olimpíadas de Munique o que aconteceu, nós vimos recentemente na Maratona de Boston o que aconteceu, e o Brasil precisa estar preparado. A nossa sociedade é uma sociedade dinâmica, uma sociedade que vem progredindo e se desenvolvendo e, ao mesmo tempo, trazendo para nós complexidades na área da segurança e da violência que precisa fazer com que o nosso aparato legal também possa corresponder no mesmo dinamismo. E nós temos que ter, portanto, uma legislação contra o terrorismo que não tem nada a ver com essas manifestações e com essa violência que está acontecendo nas manifestações, porque isto não é legal e não é democrático. Senador, a gente acompanha desde o mês passado uma preocupação da Presidência da República em que a Copa transcorra num ambiente o mais favorável possível. E aí a gente junta o ingrediente político, nós vamos estar em momento de campanha, pré-momento de eleição, é todo um ano especial esse ano de 2014. Até que ponto esse tipo de questão também não acaba esbarrando, contaminando, invadindo, não sei, a questão que se discute agora? Porque há uma preocupação da oposição com relação a isso, não há? Eu creio que tudo que for feito de má fé, tudo que for feito de forma mal intencionada, a população vai condenar e vai rejeitar. Veja, quando nós fazemos uma manifestação com milhares de pessoas e um punhado acaba transformando aquela manifestação em vandalismo, a população rejeita isto. A população não aprova o vandalismo. Quando uma manifestação termina num homicídio, num crime contra a vida, a população também não apoia. E se porventura amanhã alguém, de forma inescrupulosa, tentar usar ou um movimento da Copa ou um movimento da opinião pública para fazer manipulação política, mais cedo ou mais tarde isso será descoberto pela população, será descoberto pela sociedade, e a sociedade e a população irão rejeitar veementemente esse tipo de comportamento. Portanto, o que nós acreditamos é que a transparência é o maior antídoto para esse tipo de manipulação. Liberdade de imprensa, liberdade de expressão, transparência nos atos é o mais importante para que a população possa funcionar como verdadeiro fiscal. Porque depois, na hora do voto, será esta mesma população que exercerá o seu direito de eleitor, votando naquilo que representa a nossa sociedade. E eu tenho certeza que a nossa sociedade não é representada por esse tipo de vandalismo, por esse tipo de crime e por esse tipo de imagem que querem vender para o mundo que o Brasil nunca teve. E não é agora que a nossa maioria, a nossa população de forma majoritária vai se transformar numa sociedade violenta, inescrupulosa, que não respeita o próximo, que não respeita a vida, que não respeita a segurança pública. Não é esse o histórico do povo brasileiro. Senador, quando a gente observa as manifestações populares que aconteceram em 2013, em junho, e como é que essa história dessas manifestações evoluiu, como o senhor disse, o manifestante pacífico que tinha
interesses republicanos, como se diz hoje em dia, esse acabou se retraindo, de várias formas tentou apontar isso não nos representa, um black bloc não me representa, sentando nas manifestações e, por fim, acabou se ausentando das manifestações. O que o Senado Federal pode fazer para garantir que essas manifestações possam acontecer, neutralizar os black box? O Senado pensa nisso? Os black box precisam ser neutralizados pela segurança pública. A legislação existe, não é? O que nós temos que entender é que o problema não é se o cara é um black bloc ou se o cara é alguém que se mascarou e que resolveu tentar ficar anônimo para poder fazer o que não deve. O importante é que não haja quebra da legalidade. Ora, um Estado democrático de direito parte do princípio de que há, primeiro, respeito aos direitos individuais e coletivos. Respeito aos direitos individuais e coletivos significa dizer que o meu direito termina quando o seu começa. Portanto, não é possível que alguém ache que depredando, destruindo uma parada de ônibus, tocando fogo num ônibus, quebrando uma agência bancária, quebrando uma agência de automóveis, quebrando uma agência dos Correios ou que valha, batendo em jornalista, atirando em pessoas, como a gente já viu que tem acontecido, destruindo museu, Assembleia Legislativa, etc., de que isto é uma manifestação democrática. É claro que não é. Isto é uma questão de segurança pública. Nós temos que apenas diferenciar o que é manifestante do que é vândalo. E do que é terrorista. Mas no momento em que o Senado tem uma subcomissão na Comissão de Constituição e Justiça que fala de segurança pública, ela tem uma revisão das leis, incluindo o Código Penal, ela tem uma comissão temporária que está discutindo uma política de segurança pública mais eficiente. Em algum momento, em algum lugar, aonde vai acontecer o debate para preservar, porque as manifestações populares legítimas, que não quebram a legalidade, elas também foram atingidas pelo vandalismo. E até agora essa situação ainda é um impasse, né, Eu acho que todos fomos atingidos pelo vandalismo. Com certeza. E até que ponto esses grupos de trabalho no Senado Federal trabalham em pró de se estabelecer esse Eu acho ambiente que o Senado é uma das instituições mais transparentes do Brasil e o Legislativo é um dos pilares da democracia, sem nenhuma dúvida. Agora, é importante também entender que este é um movimento que nós estamos aprendendo. Nós não conhecíamos isso. Não é? Os meios de comunicação não conheciam isso. O mundo está aprendendo. Tá nós tivemos Primavera Árabe, a gente teve... E veja, a Primavera Árabe, que no início era algo extremamente democrático, extremamente libertário de uma ditadura, porque quando você fala em Primavera Árabe, você tem que distinguir desses movimentos. Por quê? Porque ali você tinha uma ditadura, você não tinha liberdade de expressão, você tinha uma guerra, e tem uma guerra religiosa que mistura Estado, religião, preconceitos, discriminações, etc. Discriminação contra a mulher, discriminação contra as crianças, enfim, há uma série de discriminações e desigualdades. Portanto, lá se discute e se luta por direitos que você não tem. Aqui já adquiridos há muito. Ninguém está protestando por direitos que nós perdemos ou que nós deixamos de ter. Sim. Aqui está se protestando por algo mais. Nós queremos melhores escolas, queremos melhor saúde, melhor transporte coletivo, melhor mobilidade urbana. Mais participação no processo democrático. Mas nós não queremos baderna, nós não queremos violência, nós não queremos vandalismo, nós não queremos crimes contra a vida humana. Isto eu, como cidadão, não quero, eu, como senador da República, não quero, e tenho certeza que a grande maioria da população brasileira também não quer. E aí, aprendendo, o senhor tem alguma expectativa de que algum desses grupos de trabalhos que nós mencionamos aqui na nossa entrevista vá se debruçar sobre esse tema, de preservar esse ambiente democrático onde o manifestante possa ir sem com medo, inclusive, de que por alguma definição de outro crime que não esteja tão esclarecido, por uma brecha legislativa, ele fique arriscado a se ver sujeito a uma pena. Deixa eu dizer uma coisa para você e para o telespectador. Para combater esse tipo de crime, as leis já existem.
O que nós precisamos é de um Estado, e aí é no lato sensu da palavra Estado, não é? Esteja preparado para fazer o enfrentamento desse novo comportamento. Um comportamento que é criminoso, que é ilegal e que precisa, obviamente, ser repreendido pelo poder público. Um poder público que não cometa excessos, mas que, ao mesmo tempo, seja vigoroso, que possa garantir a manifestação pacífica, a manifestação democrática, da livre expressão do pensamento, mas, ao mesmo tempo, possa garantir que este cidadão, ao fazer isso, não está expondo a sua vida a um determinado vândalo ou a um determinado criminoso que não está indo ali para fazer a sua manifestação democrática, mas sim para cometer um crime. Portanto, nós precisamos adequar o nosso Estado para esse enfrentamento que nós não temos. Ou a nossa polícia exacerba na função policial, fazendo agressão em inocentes, prendendo quem não deve prender, às vezes prendendo, fazendo um boletim de ocorrência e soltando alguém que depois de solto vai e comete um crime contra a vida. Se ele tivesse permanecido preso, muito provavelmente a prevenção teria acontecido e aquela vida não teria sido perdida. Portanto, o que nós precisamos é evoluir na técnica, evoluir no comportamento e no treinamento das forças policiais e das forças de Estado e até mesmo da magistratura, do Ministério Público, dos meios de comunicação que estão aprendendo a lidar com isto, para que nós possamos dar mais segurança e mais consolidação ao Estado democrático do povo brasileiro. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Agradeço a atenção de você que nos acompanhou e que pôde conhecer mais de perto como pensa o senador Eduardo Braga sobre essa questão agora em pauta aqui no Senado Federal. Esse é o programa Argumento. Eu sou Tânia Horman e você pode participar do nosso trabalho. Envie sugestões ou críticas para 0800 61 2211, ligação gratuita, ou acesse www.senado.leg.br/TV. Até a próxima.